Novamente. Bom, aqui é uma parada estratégica, né? Primeiro porque nós estamos em frente ao lixão, né? Que agora, nos últimos 2, 3 anos, foi transformado em aterro controlado. O problema é que já a partir de 2000, 2002, a capacidade de suporte do lixão aqui já tinha sido ultrapassada. E a grande polêmica em relação a esse aterro é onde abrigar o novo aterro, né? Porque vocês sabem que há uma desvalorização da área próxima aonde é implantado um aterro sanitário ou um lixão. E como houve muitas disputas aí políticas em relação a isso, né? Tinha área lá no Roxo Rois, lá no Guaragi para colocar, enfim, daí deu muita briga e mantiveram aqui. O problema dessa localização aqui, como vocês percebem, é um vento praticamente constante. Nós estamos a quase mais de 1000 metros, quase 1000 metros de altitude, uma área de campo aberta, onde venta muito. Então, quando aqui era simplesmente depositado o lixo, esse vento tratava de espalhar por toda a região. E essa área aqui, inicialmente, o planejamento para o uso dela era para a implantação do aeroporto Afonso Pena. Então, no início, a ideia dessa área, por ser alta e plana, né, não é o aeroporto Afonso Pena é próximo à Serra do Mar, o que traz um transtorno tanto para a navegação quanto para a grande quantidade de umidade de ar, do ar constante lá, a formação de neblina. Apesar de aqui também ter a formação de neblina, mas em relação à região lá de Curitiba é menor, né? E não há nenhum tipo de obstáculo como a Serra do Mar lá. Bom, daí por questões políticas também não foi implantado o aeroporto aqui. Outro fato também, daí no aspecto ambiental, é que nós estamos numa região chamada divisor de águas. A estrada aqui a gente pode pegar como divisor de águas. Divisor de águas é o ponto mais alto de uma área e que, como o nome diz, divide a bacia do Rio Verde, à minha direita, e a bacia do Botuquara, à minha esquerda. Então nós temos o rio Botuquara com a sua bacia, né, os seus afluentes, seus arroios que desagam nele, e vai lá para o Caracará, Tibagi, e o Rio Verde aqui, né, que deságua no Pitangui. Então, como o lixão está exatamente nesse divisor de águas, provavelmente, ou certamente, todo o resíduo produzido durante aí 20, 30 anos, percolou, penetrou no solo e atingiu o lençol d'água. E esse lençol d'água, né, está interligado tanto ao Rio Verde quanto ao Botuquara. Consequentemente, o nível de contaminação desses rios também deve ser alto e ter sido mais alto, né, quando não havia esse suposto controle. Outro fato importante é que essa área aqui ela tem um potencial turístico muito grande, né? Nós estamos entrando aqui na rota das cachoeiras, das Furnas, Buraco do Padre, Cachoeira da Mariquinha e tantas outras cachoeiras que existem na região de Itaiacoca. Então ali tem uma infinidade, centenas de cachoeiras, né, que ainda não são conhecidas, né, ainda bem, mas o que demonstra um potencial para desenvolver o ecoturismo muito grande. Só essa paisagem onde você consegue contemplar o horizonte, são poucas áreas no Brasil que tem essa possibilidade, né, de ter um relevo aberto. Por que esse relevo é aberto? Porque nós temos uma vegetação de campos, né? Em função da neblina aqui a gente não pode ver, mas é uma paisagem bonita, caracterizando o ecossistema na qual nós estamos, que é campos. Logicamente que boa parte desses campos já foram ocupados aí, como vocês podem ver, ou pela pastagem, pela pecuária ou pela atividade agrícola. Mas enfim, continua sendo uma paisagem bastante interessante. Esse interessante depende muito da capacidade da pessoa interpretar a paisagem, que não é comum na maioria das pessoas, né, em função do nível cultural que se tem aqui no Brasil, principalmente em relação à observação de paisagem. Para você observar uma paisagem, né, não é apenas olhar, é interpretar.
E para interpretar você tem que ter conteúdo, ou seja, um mínimo de conhecimento sobre a questão. Aí sim você começa a valorizar. O que a gente vem discutindo no curso é exatamente isso. A identidade que o pontagrossense tem com a sua região, né, que na verdade ainda está muito defasado. Vocês vão acompanhar aí ao longo do curso nessa discussão. Vocês podem até observar pela fala dos candidatos, né, que ainda não há uma visão de cidade. Eles pensam a cidade como uma empresa a ser administrada, e cidade não é uma empresa. A cidade é muito mais ampla essa visão. E a primeira questão que os candidatos deveriam ter é conhecer a história da cidade e as paisagens que essa cidade tem. Se você comparar com outras cidades do Paraná, né, nós temos aqui o Buraco do Padre, as Furnas Gêmeas, a Caverna, que apesar de estar em Castro, né, o percurso é por Ponta Grossa, a Mariquinha, tantas outras que eu falei, o São Jorge, o Alagados, o Parque Estadual de Vila Velha e outras áreas que existem por aí. Na questão ambiental, nós temos essa possibilidade, né, de resgatar esse aspecto. E você só consegue trabalhar a questão ambiental em toda a sua dimensão, que é aquela dimensão socioambiental, a partir do momento que se desenvolve essa relação com a cidade. Não adianta a gente falar em cidadão, cidadania, se não há esse sentimento pela cidade, pelas paisagens. O que nós precisamos é um pouquinho de conhecimento e planejamento e sensibilidade pelo potencial que tem a região. Com isso, nós podemos, inclusive, incentivar a questão ambiental a partir desses pontos turísticos aí, né, transformando essa cidade realmente num polo turístico que vai gerar mais emprego. O turismo gera muito emprego, precisa de mão de obra, né, bastante pessoas, e aí nós desencadeamos uma série de atividades dentro da cidade. Cachorro, nem que você... Ui, eu sou... Não adianta, não tem que amanhã. O Rosicléia, sente? Sente? E aí toda essa região aqui, pegando grande parte de Itaiacoca, que pertence ao município de Ponta Grossa. E aí quando atravessamos a ponte do rio Princesa do Ribeirão, nós entramos no município de Castro. E agora a gente está no distrito do Abapã, no município de Castro. Essa localidade aqui é chamada de Olhos d'Água. Já dá para perceber por quê, né, Olhos d'Água. São várias nascentes, né, ao longo desse trecho que vai passar dentro da caverna. Toda essa água passa dentro da caverna. Tá? Então a caverna Olhos d'Água é em função da presença dessas nascentes. Ou seja, tecnicamente nós estamos numa área de manancial, nós estamos numa área de nascente. Esse arroio, na verdade, ele vai incorporar a bacia do Rio Ribeira, que deságua lá no estado de São Paulo, né, famoso Ribeira do Iguape. Tá? Então aqui já é uma outra bacia hidrográfica, já é diferente da bacia hidrográfica onde nós estamos lá em Ponta Grossa, que é do Rio Tibagi. E aqui já, na verdade, já é a bacia do Atlântico, enquanto a do Tibagi faz parte da bacia do Rio Paraná. E aqui nós estamos na bacia do Atlântico. Então essa água aqui vai direto para o Oceano Atlântico. Então sempre a gente tem que ter uma ideia de rede, né? Que os ambientes naturais eles funcionam em rede, integrado, simultaneamente. O que nós fizermos aqui vai ter uma consequência mais adiante. Então, por exemplo, essa construção aqui, ela é irregular. Né? Numa área de manancial não se pode fazer nenhum tipo de construção, a não ser que tenha autorização do órgão competente. Então aí são os diversos impactos que existem e a falta, né, de conhecimento também em relação à legislação ambiental e independente de legislação, é aquela questão que eu falei da sensibilidade em relação às questões ambientais. Essa área, pela característica dela, é uma área de preservação permanente, por ser,
né, nascente. Estamos levantando aí o maior número de informações a respeito desta caverna, com a intenção de transformar ela numa unidade de conservação. Então aí entra também a parte burocrática, a legislação, né? Para que seja tombada a gente tem que justificar, né? Só o fato de ser caverna já seria a justificativa, porque toda a gruta é patrimônio natural. Como é uma região de calcário, então é propícia a formação desse tipo de caverna, que são as mais bonitas, as de calcário, porque tem os espelhotemas. Todo mundo já sabe, né, o que é o espelhotema, as formas internas. Outro lado também, daí ecológico da caverna, quando eu falo ecológico, não é da ecologia como militância, ecologia como ciência. É que ela é o habitat de várias espécies de animais. Nós vemos lá os troglófilos, trogloxenos, né? São animais que utilizam de alguma maneira a caverna. Nós temos as 3 espécies, né? Os 3 grupos, os hematófagos, que chupam sangue, os que comem insetos e os que comem frutos. Mas eles não são agressivos. Aqui, e essa clareira provavelmente é resultado do desmoronamento desse pedaço de morro, né? Dá para observar que ele sofreu algum tipo de desmoronamento. Isso é um impacto, né? Esse desmoronamento provavelmente não foi natural, é resultado da exploração do calcário. Não sei se vocês perceberam, mas ali para frente tinha um forno, né? Já coberto pela vegetação. Então é uma área de mineração, né? Então esses fornos são utilizados para secar o calcário. E como resultado dessa atividade de mineração, nós temos os impactos ambientais aí. Hoje, né? Hoje não sempre, mas principalmente nos últimos anos, a legislação é bem clara. Cada atividade de mineração, a área tem que ser recuperada. Quem foi lá para São Mateus, né? Acho que alguém foi, né? Vocês viram mais ou menos, né, como que é o padrão. Então tem que ser recuperado. É permitida a exploração de mineral? Desde que você faça a recuperação. E existem técnicas, meios, o manejo e tudo mais. Se nós sobrevoarmos essa região, vocês vão ver um monte de crateras aí, resultado da exploração do talco e do calcário, e áreas que não estão sendo recuperadas. Então a tendência nas próximas décadas é isso aqui virar uma superfície lunar, né, cheia de crateras. E daí, claro, que a atividade de mineração retira a vegetação, que é uma floresta de umbrófila mista. Essa aí é a floresta umbrófila mista. Pode observar que também tem os pinos aí, né, as exóticas, intrusas, e que acaba competindo com a vegetação natural. Tem eucalipto também ali. Em cima da caverna tem bastante eucalipto, o que também modifica um pouco o ciclo hidrológico da caverna. Na verdade a caverna está aqui atrás, não aqui. Está aí atrás de vocês. Nós vamos entrar embaixo desse morro que tem aí. Tá? Então é esse o exercício que nós temos que fazer enquanto técnicos. Sempre estar relacionando, olhando, ó, essa área aqui, tudo isso aqui é sedimento que veio desse morro. Né? Então impediu o desenvolvimento aqui da vegetação de maior porte. Então cada vez que chove a tendência dos sedimentos é se depositar aqui. Né? Isso é um exemplo de erosão. E se não tivesse essa vegetaçãozinha aqui, todo esse sedimento iria parar dentro do arroio, que ia levar para dentro da caverna, ia entulhar cada vez mais a caverna. A caverna, vocês vão ver que o chão dela é cheio de rocha, resultado do transporte. Cada vez que chove forte, a água leva entulho para dentro da caverna. Esse é um dos trabalhos que nós vamos ter que fazer, né? Diminuir esse poder erosivo da água. Segundo os mais antigos, vocês vão ver a entrada da caverna, eles entravam em pé. Agora a gente tem que entrar deitado. Eles entravam em pé, lá pela década de 40 e 50. Eles falavam que eles faziam missa dentro da caverna. Né? Sempre a caverna foi utilizada, né, antigamente para ritos religiosos. E segundo os moradores mais antigos, eles entravam em pé. Então significa que, se é verdade, né,
Provavelmente seja. Então dá para ter ideia do que é o processo de sedimentação. Transporte da água e sedimentação. Tá? Eu vou levar as coisas lá, você volta. Ah, louca, tem que entrar pra cá. Eu entro lá. Vai, a bichete. Nossa, que olhadinha. Quem que não é só barra? Ai, filha da mãe. Ai, que frio. Ó a vantagem de ser anão. Isso aqui que está no chão foi transportado pela água. Ó. Nós chamamos isso de sedimentação. Sedimento. Então quando chove tem uma enxurrada, a enxurrada vai trazendo. Traz lixo também, ó. Tudo que é colocado lá fora, mais cedo ou mais tarde, tem dentro da caverna. Cadê o nosso transporte de resíduos sólidos? Você perdeu? Tá revoltado, não quer mais. Nossa, que vento, né? Traga sim. Olha bem. Força. A água vai escorrendo pela parede, né, e vai depositando o bicarbonato de cálcio. Então ali uma cortina, várias estalactites, né, ali na cima, couve-flor, aqui ó, couve-flor, couve-flor, estalagmite, Aqui, olha embaixo. e tem várias, né? Se vocês observarem, está caindo a gotinha em cima aqui
Então quando a gotinha cai, deposita o bicarbonato de cálcio e vai acumulando. Pelo tamanho, dá para você ter ideia que isso aqui tem milhões de anos. Então aí que entra a perspectiva. Isso aqui é mais velho do que a presença do ser humano no planeta. Então aí fica a reflexão da dimensão do ambiente que nós estamos. Então o processo, o início de formação dessa caverna tem mais ou menos 400 milhões de anos. É lá do período devoniano. E a presença de calcário é o indicativo de que essa rocha foi depositada pela ação marinha. Região que tem calcário significa que já... Então toda essa área aqui do primeiro Planalto Paranaense já foi fundo de mar, como lá no segundo Planalto. Só que aqui a gente encontra calcário, lá em Ponta Grossa a gente encontra o folhelho, que é uma rocha também onde estão os fósseis de animais marinhos. Nossa Olímpica e Você quer isso aí? Não sei. Tomara que esteja, né? Ai, olha, mas eu acho que não foi daquilo. Tira uma foto aí, tá no ponto, tá na carga, né? Ela depois a mão. Quer tirar uma? Das cavernas de calcário, além logicamente do calcário, é que nós podemos identificar a presença de alguns outros minerais, como aqui, ó. Então essa coloração ferruginosa já indica a presença do mineral de ferro. Aonde que tem o mineral de ferro? No solo. Na maior parte, dependendo do tipo do solo, nós vamos encontrar diferentes tipos de minerais. Então, o que não for a cor clara é a presença de um ou outro mineral. Magnésio, manganese, no caso aqui, óxido de ferro. Então, por isso essa coloração ferruginosa. Ocorreu uma oxidação. A água, em contato com o ferro e oxigênio, provoca a ferrugem. E é o que nós vemos aqui nessa parede. Aqui mais à frente também vocês vão ver um caso bem típico, aonde o processo continua e do outro lado já parou de correr água. Então um lado está branco, o outro lado está ferruginoso, bem aqui para frente. E dá para observar quantas estalactites já foram quebradas aqui, ó, principalmente. A temperatura dentro da caverna praticamente ela é constante. Claro que ela sofre interferência, por exemplo, da água que vem lá de fora, mas sempre é essa temperatura aqui, média, constante é essa aqui. Independente das condições atmosféricas lá fora, a temperatura é essa. Então se está mais quente lá fora, aqui está um pouquinho mais frio. Se está mais frio lá fora, aqui dentro está um pouquinho mais quente. Tá? Claro que essa caverna tem um grande fluxo de ar, por isso que nós estamos aqui. E a temperatura dessa água também influencia um pouquinho. E mais a temperatura do nosso corpo aqui, a fala, o vapor que nós emitimos, tudo isso acaba impactando o ambiente. Então lembrando que esse é um dos ambientes mais delicados. A caverna, não esta caverna, mas as cavernas em geral são extremamente delicadas. Os morcegos, já sentindo a nossa presença, se esconderam, provavelmente. É um ou outro que nós vamos encontrar, mas a maioria deles já estão escondidos. Então observem aqui a gotinha, ela vai cair, vai depositar o que sobrou de bicarbonato de cálcio, ela deposita na estalagmite. Daqui a milhões de anos elas vão se unir e formar uma coluna. Ela tem ali, ó. Cadê? Isso. Mais uma vermelha. Lá. Um cachorro e cavalo. Processos que acontecem na caverna, que são os desabamentos.
Uma rocha calcária e uma rocha sedimentar. Se é sedimentar, foi depositado pela ação de sedimentos. E se foi depositada, teve alguma coisa que transportou. Já acaba sempre interpretando, construindo conceitos a partir daquele olhar. E esses conceitos com fundamentação. Isso aqui é uma fenda, ó, uma falha, uma fenda. Essa aqui, essa linha aqui, ó, pode ser classificada como uma falha geológica. Então, em Ponta Grossa, muitos arroios estão, a gente fala, encaixados. Eles correm seguindo a orientação da falha geológica. A falha geológica, o nome já disse, é uma falha que existe no terreno. E o rio, a água sempre vai buscar o caminho mais fácil para ela. Todo mundo sabe que o rio sempre vai da parte mais alta para a parte mais baixa. E ele vai procurar o caminho mais fácil. Então ele se encaixa dentro do mercado. Então nós falamos lá, o arroio Pilão de Pedra está encaixado no arroio. Então, como eu falei, isso é só exercício, né? Exercício de visualização, de interpretação, que ao longo do tempo se vão desenvolvendo. Dá um pouquinho. Vai ter que tirar foto, né? Bom, não vai estar tudo baixo. Agora chega. Ah, arrei. Ah, no meio. Nossa, olha o sapato que ela se perdeu ainda outra vez. Ainda faz aquele cheiro, né? Tá bom de vamos. Agora quem é bom chamar? Eu vi uma história aqui, mas tava pedindo essa mão assim, ó. Já se ajoelhou? Tem mais pra mim, esperando escalar a coluna. Ah, você tá frente, Você acha que o Bin Laden está escondido? Meu Deus! Ai, Jesus! Ô, Juninho! Lindo, tia! O Jadson tá morto! Ele cuidou tanto do A vantagem de ser pequenininho. Ó, já cara, só pra quebrar, não. O pessoal do hotel fazer. Ah, meu Deus do céu! Só, fazer um pouco de silêncio daí. Silêncio na entrada da... A caverna. Da sua abelha. Ah, é a saída, né? Pessoal que tem abelha, tem que ficar quieto. Cara, ele descobriu essa brecha aí, não era louco. Aqui. Você viu? Que coisa, porra. Ih, travou o Manaus. Venha! E olha que é mágica. Menina.
Voltamos daqui uns 2, 3 meses, igual você estava falando ali, só lá dentro com carbono. Só pena e bico e barba, Um né? ano depois veio a Márcia. O alimento dos morcegos. Já dá uma olhada se molha de uma vez. Ô Tamiri, passa a foto. Você juntou na caverna? Proximidades aqui, Fora da caverna? fora. É. Fora da caverna. O que tem tanto aí? Tem Tem latinha, latinha, tem litro descartável, pet, tem garrafa PET aqui também, sacola, cruzeta. tem sacolas. Bom, conforme o professor comentou ali, do local que realmente dentro da caverna ali a gente esquece um pouco do tempo, né? O tempo do passeio ali, até eu perdi um pouco o sentido do tempo ali, da hora mesmo, né? No momento que a gente ficou no escuro ali, ele estava comentando. E a beleza ali, realmente a gente vê que é alguma coisa grandiosa, né? Claro que é a ação da natureza, mas tem uma mão, mas com certeza uma mão divina que ajuda, que dá aquele toque para criar essas coisas bonitas na natureza, né? A partir do momento que a gente vê um local assim, eu principalmente que não tinha visitado, a gente tem uma outra visão, né? Da preservação, de quanto é importante ter um ponto turístico, né? Também para a gente estar visitando, que com certeza se você vir aqui a gente sai sujo de barro, tudo, mas eu acredito que o enriquecimento do teu conhecimento, da cultura que você sai de um simples passeio de 1h30, seria bem mais proveitoso do que você pegar e passear às vezes no shopping, ir lá tomar um chopp. Claro que também tem o seu lado positivo, né? Mas eu acredito que aqui seria... Achei muito interessante, bem curioso, na realidade. Foi uma experiência bem interessante mesmo, bem coisa que eu não tinha feito ainda, né? Não conheci. É muito interessante essa parte de explorar o meio ambiente e ter mais apego, né? As coisas. Que você estabeleceu com o meio ambiente a partir dessa visita? Fica uma coisa bem mais próxima, né? Você começa a entender melhor as reações, o meio que vive, começa a descobrir mais, né? Principalmente na minha área, que é química, né? Você começa a ver coisas que a gente não vê dentro de um laboratório, né? A reação da própria natureza. Na verdade, o nome Furnas é em função desse arenito. Essa rocha que nós estamos em cima é o arenito Furnas. Tá? Então o arenito formado pela areia, dá para perceber, se passar a mão nela você vai ver que vai sair areia. É uma rocha sedimentar. Assim como a rocha lá da caverna, só que lá é calcário, aqui é arenito. Essa área ela é bastante interessante no aspecto de que você consegue visualizar campos à minha direita, à esquerda de vocês, e floresta umbrófila mista à direita de vocês. Então é uma área de transição, passagem do ecossistema campos para o ecossistema floresta. Segundo planalto ou planalto de Ponta Grossa, primeiro planalto, planalto de Curitiba. Então, do ponto de vista de estudo geográfico, ecológico, biológico, botânico, ambiental, é uma área também privilegiada essa aqui. E outro fato, sem dúvida, é essa formação geológica, que são poucas que existem no planeta. Por que não no universo? Logicamente que no planeta é aqui, nós temos, seguindo, isso aqui está numa mesma falha geológica, seguindo para baixo aqui uns 5 km nós temos o Buraco do Padre, que é o mesmo processo. Seguindo a mesma linha de falha do rio Quebra-Perna, nós temos as Furnas lá de Vila Velha, que todo mundo já ouviu falar ou conhece. Só que lá na Vila Velha, o fundo da Furna atingiu o lençol d'água, então tem água. Nessas Furnas ainda não. Nós estamos numa região bem alta, nós estamos numa área bem distante ainda do lençol d'água. Lençol d'água é aquela área onde a água está saturada. Aí você vai cavando até encontrar água. É o sistema de abrir um poço. É o que aconteceu lá nas Furnas de Vila Velha. Por isso que lá tem água. Aqui ainda não, porque estamos numa região bem alta. Lá, se você for ver, as Furnas de Vila Velha já estão quase no nível do rio Guabiroba lá, que é aquele que entra dentro da Lagoa Dourada. Tá?
O nome correto disso é poço de desabamento. Processo também ocasionado pela ação da água, só que o desabamento é de baixo para cima. E aí, quando desabou, formou, o interessante é que forma, né, esse raio, esse diâmetro, né, mais ou menos uns 30 metros de diâmetro. Essa furna aqui tem quase 70 metros de profundidade. Essa que nós vamos descer tem 55, 54 metros de profundidade. E o interessante é exatamente o desabamento acontecer de forma circular, que é um caso, né, específico. Tem furna também na Venezuela e parece que na Austrália, depois mais nada comparado a isso. E sempre que você pegar um livro de geologia vai falar de Ponta Grossa, qualquer parte do mundo. Qualquer livro de geologia de qualquer parte do planeta tem Ponta Grossa como exemplo. Principalmente lá, mais famoso, os arenitos de Vila Velha. Mas aqui ainda nós temos muita coisa ao que explorar geologicamente. Então, para a ciência ou para o turismo científico, a nossa região também tem um potencial fantástico. Aqui atrás de vocês têm aí um capão. Então, o que a professora Rosemary falou, o que a gente vem falando, esse é um capão, essa formação florestal isolada no campo. Vejam que ele está na parte mais baixa aí, onde se forma um solo um pouco mais profundo, permitindo que árvores de maior porte se desenvolvam. A mesma coisa acontece dentro da furna. E qual é a outra importância da furna? Nós temos um microclima aí dentro. Inclusive algumas espécies de vegetais não tem aqui fora, em função da luminosidade ser menor. Né? Tem um lado da furna que praticamente não recebe luz do sol o ano inteiro. Depende muito da posição, da estação do ano, mas um lado da furna permanentemente com sombra, mais úmido. Então tem várias espécies de vegetais dentro das furnas que não tem aqui fora, porque aqui fora é campo. Nessa área onde nós estamos, ó, é campo rochoso. Dá para ver aí o afloramento da rocha e essa vegetação rasteira em cima é o campo rochoso. Estamos mais ou menos a 1.200 metros de altitude. Também é uma área que venta muito, temperatura um pouquinho mais baixa, né, que é a maior parte aí da nossa região. E dá para ver dentro dessa furna aqui a araucária, sempre a árvore mais alta, porque ela busca o sol. É uma característica, né, da floresta com araucária, sempre a araucária vai ser a árvore mais alta dentro desse tipo de floresta, porque ela busca o sol. E provavelmente há algumas espécies de animais aí dentro que a gente não vê aqui fora. Então aqui já dá para perceber a mudança de temperatura, né? Por isso nós falamos em microclima. Esse lado onde nós estamos dificilmente recebe luz do sol, né? Mas no verão talvez receba um pouco, em função na hora do meio-dia que o sol está pino, daí ilumina uma boa parte. Mas por isso a gente pode identificar a vegetação adaptada ao ambiente mais úmido e com sombra. Aqui nós temos uma série de variedades de samambaias, né, que são plantas de ambientes extremamente úmidos. Tem uma variedade grande aí. O chão, vocês podem observar aqui nessa parte desse lado aqui, próximo ao paredão, areia, que é arenito. Então é os grãozinhos que vão se desprendendo da rocha, que vão sendo depositados aqui, vão formando esse solo, junto com a decomposição da vegetação. Então nós temos a formação desse solo que vocês estão vendo aí, ó, carregado de matéria orgânica, né, a serra pilheira que nós chamamos. E aqui a gente pode fazer uma analogia com o solo da Amazônia. Se a gente cavar um pouquinho o solo aqui, a gente vai tirar essa massa de vegetação e já vai encontrar areia, que é mais ou menos o que acontece com a região amazônica. Apesar de ter toda aquela floresta magnífica, o solo da Amazônia, propriamente dito, é frágil. Tirou essa camada de humus, que é a matéria orgânica, nós já temos areia. E aí então dá para se imaginar que se você desmatar, plantar soja, pasto,
daqui a algum tempo, né, a chuva vai acabar tirando esse humus e vai começar o processo de desertificação, que é o que acontece em algumas áreas já da Amazônia. Se agarrando aí nisso aí. Vai por ali? Acho que vai se agarrando aqui. Vai, Thiago! Se eu perder mais um pouco, eu vou subir, cara. Thiago, mas é feia a tua nuca. Tá perdendo os cabelos. Aí, Ela deu o coraçãozinho. Sacanagem. Aí, achou ele ficou. Não fica pau dela. Ai, a ideia. Fazenda Nassudia hoje pertence à família Schaefer, da metalúrgica Águia lá, Águia Florestal. Eles compraram essa área no início dos anos 90. E nasce o dia também porque lá do alto da fazenda você vê o nascer do sol, né, a leste, e o pôr do sol a oeste. E na fazenda lá tem uma capela. Segundo a lenda, o padre que cuidava dessa capela descia até aqui para fazer suas meditações, orações. Há quem diga que ele rezava para os índios, que ele era jesuíta e tudo mais. Nós fizemos uma pesquisa aqui, a diocese não reconhece a capela e, portanto, nunca houve oficialmente um padre da Igreja Católica ou um monge cuidando dessa capela. Então não é reconhecida pela diocese. Então nunca teve nenhum tipo de relação com a Igreja Católica, que daí seria a história dos jesuítas. A única presença jesuítica que tem na região é a Capela Santa Bárbara, lá do lado do São Jorge. Essa realmente foi construída pelos jesuítas. Então eles diziam que o padre descia aqui, fazia missa lá para os índios, ou fazia meditação. Então isso fica como, na verdade, lenda, né, que daí originou o nome Buraco do Padre. A população mais antiga diz que o nome Buraco do Padre é de uns 30, 40 anos para cá. Então eles também não conheciam aqui como Buraco do Padre. Eles chamavam Cachoeira do Rio Paiquerê, o nome. Não é nem Rio Paiquerê, é o Rio Quebra-Pedra. Tá? Então eles chamavam aqui a Cachoeira do Rio Paiquerê. Eles não tinham a visão de que ali é uma furna também, só que é uma furna que tem uma cachoeira que sai do paredão. Na verdade não sai do paredão.
tem um rio lá em cima, o rio quebra a perna, formou uma pequena caverna de uns 15 metros e sai daí do paredão, formando uma cachoeira de 30 metros. E passa aqui, ó. Aqui vocês estão vendo a mata ciliar atrás de vocês. Então ali tem o rio Quebra-Pedra, que vai desaguar no Quebra-Perna, que é aquele que passa ao lado da Vila Velha. Então a história do Buraco do Padre, ela fica mais como lenda. Mas se vocês pesquisarem lá no portal da prefeitura, sempre vão falar que foram jesuítas e tudo mais. Então fica mais um sentido lúdico, né, de atrair a atenção do turista, do que oficialmente é a verdade. A capela fica ali em cima na fazenda, a Capela Santa Luzia. Ela foi reformada, não foi restaurada. Ela foi reformada e, segundo o proprietário anterior, ele construiu para agradecer a Santa Luzia, que curou a filha dele de um problema de visão. Por isso Santa Luzia, que é a protetora da visão. Então não há ligação com o padre a história aqui do buraco. Vamos subir depois? Aumentou a temperatura. Acabado, né? Pela beira da BR ali, tem na beira do 277. Aqui, ó. Eu troquei. Aí vou tirar. Valeu.